Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Cadeira do Diabo. Era uma noite escura e chuvosa, perfeita para contar histórias assustadoras ao redor de uma fogueira. Um grupo de amigos decidirá se reunir em uma antiga casa abandonada, conhecida por suas lendas macabras. No centro da sala principal, havia uma cadeira escura e misteriosa que despertava curiosidade e medo em todos que a viam. Essa cadeira era conhecida como a Cadeira do Diabo. Os amigos se sentaram ao redor da fogueira, e um deles, chamado Lucas, começou a compartilhar uma história que ouvirá sobre a cadeira. Segundo a lenda, a cadeira havia pertencido a um notório culto satânico que operava na região há décadas. Diziam que o líder do culto, um homem chamado Malachi, realizava rituais obscuros sentado naquela cadeira. Acredita-se que ele canalizava as forças do mal através dela, invocando entidades demoníacas para realizar seus desejos mais sombrios. Curiosos e céticos, os amigos decidiram desafiar a lenda e provar que tudo não passava de superstições infundadas. Lucas propôs que cada um deles se sentasse na cadeira do diabo, um por um, para testar sua veracidade. Inicialmente, todos riram, mas uma atmosfera pesada começou a envolver o ambiente à medida que cada um dos amigos tomava coragem para se sentar. O primeiro a se sentar foi Maria. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha e um arrepio percorrer seu corpo quando seus dedos tocaram o estofamento da cadeira. Uma sensação de opressão tomou conta dela, mas nada mais aconteceu. Os amigos relaxaram e brincaram com Maria por seu exagero de reação. Em seguida, foi a vez de Pedro. Ele não acreditava em superstições, mas sua confiança foi abalada quando uma sombra estranha pareceu passar diante de seus olhos assim que se sentou. Pedro sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia de que algo estava errado, mas uma sensação de inquietação o dominou. Quando chegou a vez de Lucas, que trouxera a história e a desafiara, ele hesitou por um momento antes de se sentar. Ele pensou ter visto um brilho sutil nos olhos da estátua de um demônio próximo à cadeira, mas decidiu ignorar e atribuir à sua imaginação. Assim que Lucas se acomodou, algo mudou no ambiente. A atmosfera ficou ainda mais densa, e uma risada sinistra pareceu ecoar por toda a casa. Lucas pulou da cadeira, assustado, suando frio e respirando pesadamente. Nesse momento, os amigos perceberam que algo verdadeiramente maligno estava acontecendo. Eles decidiram abandonar a brincadeira e deixar a casa imediatamente. No entanto, quando se levantaram, as portas e janelas se trancaram sozinhas, impedindo sua saída. O pânico se espalhou pelo grupo, e eles começaram a ouvir sussurros demoníacos ao redor deles. Os sussurros aumentaram em intensidade, tornando-se vozes distorcidas e arrepiantes. Uma presença invisível parecia envolvê-los, deixando-os paralisados pelo medo. A cadeira, agora iluminada por uma luz sinistra, emitia uma aura maligna que pulsava no ar. De repente, os objetos ao redor começaram a se mover sozinhos, lançando-se contra as paredes e quebrando-se em pedaços. O grupo de amigos gritava desesperadamente, implorando para que aquela terrível experiência chegasse ao fim. Mas não havia sinal de ajuda ou escape. Uma voz rouca e gutural preencheu a sala, anunciando-se como o próprio Malachi, o líder do culto satânico que havia usado aquela cadeira como instrumento de suas práticas obscuras. Ele revelou que, ao desafiarem a cadeira do diabo,
despertaram as forças demoníacas aprisionadas ali, desencadeando um pesadelo além de sua compreensão. O grupo, em pânico, procurou uma forma de se proteger. Eles se abraçaram e recitaram orações em voz alta, lutando contra o medo avassalador que os consumia. Mas as forças demoníacas eram implacáveis. Uma a uma, as sombras se materializaram, assumindo formas grotescas e assustadoras. Os amigos estavam cercados por criaturas infernais, presos em um terrível limbo entre o mundo dos vivos e o reino das trevas. No auge do desespero, um dos amigos lembrou-se de uma velha lenda que afirmava que a única maneira de quebrar a maldição era destruir a cadeira do diabo. Com uma coragem sobre-humana, ele se aproximou dela e, usando todos os objetos disponíveis, começou a golpeá-la repetidamente. À medida que cada golpe atingia a cadeira, os grunhidos das criaturas se intensificavam, e a sala se enchia de fumaça negra e densa. Finalmente, com um último esforço, a cadeira se partiu em pedaços, liberando uma explosão de energia sombria que dissipou as criaturas e libertou os amigos de seu cativeiro. Exaustos, feridos e emocionalmente abalados, os amigos conseguiram escapar da casa. Nunca mais se aventuraram a brincar com forças desconhecidas e jamais esqueceriam a terrível experiência que tiveram com a cadeira do diabo. A antiga casa abandonada permaneceu um lugar amaldiçoado, evitado por todos que conheciam a história. A lenda da cadeira do diabo persistiu como um lembrete assombroso de que nem tudo que parece ser apenas uma história pode ser tratado com desprezo, pois há mistérios sombrios que podem se revelar reais e mortais. Anos se passaram desde aquele terrível encontro com a cadeira do diabo, mas os sobreviventes daquela noite ainda carregavam cicatrizes profundas em suas mentes e corações. Cada um seguiu caminhos separados, buscando formas de superar o trauma que haviam vivido. No entanto, a influência da cadeira demoníaca continuava a se espalhar, como uma sombra insidiosa que perseguia aqueles que a haviam desafiado. Os amigos começaram a notar eventos estranhos e inexplicáveis ocorrendo em suas vidas. Pesadelos recorrentes, sensações de estar sendo observados e presságios sombrios assombravam seus dias e noites. Desesperados por encontrar respostas e por um fim a essa maldição, eles decidiram se reunir novamente, enfrentando seus medos coletivamente. Pesquisaram incansavelmente sobre a história da cadeira do diabo, consultando livros antigos, estudiosos do ocultismo e até mesmo caçadores de fantasmas. Descobriram que a cadeira havia sido usada como um objeto de culto em rituais sinistros que invocavam os poderes malignos de entidades demoníacas. A energia sombria impregnada naquela cadeira foi intensificada ao longo dos anos e agora perseguia implacavelmente aqueles que a desafiavam. Guiados por seu instinto de sobrevivência, os amigos partiram em busca de um exorcista renomado, especializado em casos obscuros como aquele que enfrentavam. Eles encontraram o Padre Gregório, um homem sábio e corajoso, disposto a ajudá-los a quebrar a maldição. O Padre Gregório os orientou a reunir artefatos sagrados e ingredientes específicos necessários para realizar um ritual de exorcismo. Juntos, eles retornaram à antiga casa abandonada, onde tudo havia começado. O local estava mergulhado em uma aura sombria e opressiva, mas eles estavam determinados a enfrentar o mal que os perseguia. Na sala principal, onde a cadeira repousava em pedaços, o Padre Gregório conduziu o ritual. Com palavras de poder e gestos solenes, ele invocou as forças divinas para banir a escuridão que habitava aquele lugar. Enquanto o ritual se desenrolava, o ambiente se encheu de uma energia intensa. O ar ficou eletrificado e as sombras pareciam se contorcer em agonia.
O padre Gregório canalizou sua fé e determinação, confrontando diretamente o mal que residia naquele local. Após um tempo que pareceu uma eternidade, a energia negativa finalmente começou a se dissipar. A cadeira se desfez em cinzas, e uma paz enfim retornou à sala. Os amigos se olharam, compartilhando um sentimento de alívio e renovação. Embora a ameaça da cadeira do diabo tenha sido neutralizada, eles sabiam que jamais poderiam apagar completamente aquela terrível experiência de suas vidas. A história da cadeira e os horrores que enfrentaram se tornaram uma lembrança constante da fragilidade do espírito humano diante das forças do mal. Eles se comprometeram a utilizar sua experiência para alertar outros sobre os perigos ocultos que podem residir nas sombras. Os amigos seguiram caminhos diferentes mais uma vez, mas agora estavam ligados por uma conexão profunda e um pacto de amizade eterna. Cada um deles encontrou um propósito em ajudar aqueles que enfrentavam situações sobrenaturais, compartilhando suas histórias e oferecendo suporte emocional para aqueles que buscavam ajuda. Enquanto seguiam adiante, eles aprenderam a valorizar a luz, a esperança e a força que residem dentro de cada um de nós para enfrentar as trevas. A experiência com a cadeira do diabo se tornou uma lição de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a união podem vencer o mal. A lenda da cadeira do diabo, por sua vez, permaneceu viva nas memórias das pessoas da região. Ela serviu como um lembrete constante de que o mal pode se manifestar nas formas mais inesperadas, exigindo vigilância e resiliência daqueles que ousam desafiá-lo. Embora a cadeira tenha sido destruída, as histórias e os pesadelos que ela causou ecoaram por gerações. Ainda hoje, aqueles que visitam a antiga casa abandonada relatam sensações de desconforto, sussurros assombradores e sombras sinistras que parecem dançar nos cantos escuros. A cadeira do diabo permanece como um lembrete eterno de que o mal existe e pode assumir muitas formas. É uma história que nos faz refletir sobre os limites do desconhecido e nos lembrar de que a curiosidade imprudente pode desencadear consequências devastadoras. Portanto, quando você ouvir falar de uma cadeira misteriosa e amaldiçoada, lembre-se da história da cadeira do diabo e pense duas vezes antes de desafiar as forças sombrias que podem espreitar nas profundezas do desconhecido. Pois, às vezes, é melhor deixar os segredos ocultos permanecerem exatamente onde estão, preservando nossa sanidade e segurança. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.